Colossenses capítulo 1. Logo após Filipenses, Colossenses capítulo 1, verso de número 13 ao verso de número 17. 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, será o texto da nossa meditação nessa noite. E eu gostaria que você pensasse, quando nós lemos a carta aos Colossenses, ela é uma carta de 4 capítulos, mas que tem por finalidade, por objetivo, falar tão somente de Cristo Jesus. E no tempo que nós vivemos, nada mais apropriado, porque nós temos vivido uma época onde Jesus é falado em vários ambientes. Nós falamos de Jesus em muitos lugares. E na sociedade a qual nós vivemos no Brasil, hoje nós temos o catolicismo, a igreja católica, que é uma igreja cristã, como maioria. Ou seja, nesse sentido, pessoas estão falando entre os católicos, entre os cristãos católicos, de Jesus. E 1/4 do nosso país, 1/4 da população brasileira também se diz evangélica, o que quer dizer que elas também estão dizendo que de alguma forma elas creem no Jesus Cristo da Bíblia, do qual Paulo nos fala também em Colossenses. E quando nós lemos essa carta, é importante que nós lembremos o contexto onde Paulo está escrevendo a carta para os Colossenses. Paulo está escrevendo, há uma grande probabilidade de ele ter escrito essa carta, e dentro dessa probabilidade, tudo que temos nesse momento é a probabilidade porque Paulo escreveu a maior parte das suas cartas de dentro da prisão de Roma. E sendo assim, Colossenses também certamente foi escrito neste contexto, no mesmo contexto de Filipenses. Fato é que Paulo não plantou a igreja de Colossenses. Há pessoas que pensam que foi Paulo que evangelizou os Colossenses, mas o verso de número 7 nos diz que foi na verdade Epáfras, que ouviu esse evangelho certamente quando Paulo estava a pregar o evangelho na região de Éfeso. E ele volta anunciando para a sua comunidade, para os de Colossos, acerca de Cristo Jesus. Veja, irmãos, como é precioso, como por vezes o evangelho não está vinculado propriamente a missionários de nenhuma instituição, ou mesmo pastores, cleros, autoridades ou instituições já pré-estabelecidas, mas sim unicamente ao anúncio do evangelho. Por isso, Epáfras, que não havia feito nenhum seminário, Epáfras que não havia feito curso algum, mas que ouviu o evangelho e comunicou o evangelho que ouviu, esse então dá origem a essa comunidade. E certo, nós sabemos que também lá no capítulo de número 4, Paulo cita o nome de Tíquico, né? Tíquico, que foi um nome um pouco diferente, né? Mas Tíquico, que foi um homem que volta com uma carta de Paulo para essa região.
Então isso tudo dentro desse contexto, onde Paulo tem um relacionamento com esses homens, e esses homens trazem para Paulo o que está acontecendo na região de Colossos, e por isso Paulo então escreve a carta, e a carta sempre é uma resposta a indagações ou a problemas que estão acontecendo. Certamente que Deus pode falar ao meu coração e ao seu coração nessa noite, quando nós olharmos para o texto, mas antes é preciso que você ainda entenda o que estava acontecendo. Quando nós lermos essa carta, antes de iniciarmos a primeira mensagem, no seu primeiro capítulo, é importante que você saiba que naquela região onde Paulo está a proclamar o Evangelho, está enviando uma carta, era uma carta onde o gnosticismo era muito forte, algo ainda presente nos nossos dias, né? E o que cria os gnósticos? Eles criam que o conhecimento era algo dado apenas a poucos, e que nem mesmo os apóstolos de Cristo Jesus tinham obtido todo o conhecimento. Eles criam ainda que Jesus não fora plenamente Deus, mas sim que Jesus era aquém de Deus. E nesse sentido Paulo começa a escrever sabendo de um gnosticismo que estava acontecendo nos seus dias, sabendo de pessoas que estavam questionando a identidade de Jesus. Paulo precisa escrever, Paulo está escrevendo para dar respostas. E Paulo ainda, por vezes, os gnósticos também diziam que haviam anjos que tinham algum conhecimento superior, e nós deveríamos até mesmo consultar anjos ao invés de consultar o próprio Deus. Mas esse for o único problema, talvez Paulo não escreveria algumas outras coisas. Mas Paulo também escreve aos legalistas do seu tempo, uma seita judaica que havia no meio dos colossos. Além dos gnósticos, haviam os judeus que tinham práticas, rituais antigos, embasados em princípios antigos, veterotestamentários, e mesmo sendo eles bíblicos ou originários em Deus, eles não poderiam fazer o que estavam fazendo. Eles queriam impor para as outras pessoas que se convertiam em Cristo Jesus os seus hábitos, os seus ritos, e diziam que pela prática desses ritos judaicos as pessoas seriam então salvas ou alcançariam um relacionamento mais pleno com Deus. Além dos gnósticos, dos legalistas, haviam o misticismo, e o misticismo naquela época dizia que se você orasse muito, se você tivesse uma devoção maior do que outras pessoas, você então estaria num nível superior de vida cristã. E Paulo também combate isso. Paulo está dizendo que não é a vida devocional que nos torna superiores, não é a quantidade de devoção, mas sim o relacionamento com Deus e com seu Filho Cristo Jesus. E ainda por último, o quarto grupo que fazia parte deste momento e deste contexto que Paulo está falando é o grupo dos ascéticos, ou que você poderia dizer que deu origem ao ascetismo. Se alguns diziam que nós devíamos ter o excesso da prática cristã, haviam pessoas talvez que lembrem os próximos dias desse mês, vão lembrar um pouco, porque na prática dos ascéticos, eles acreditavam que pela privação de alimentos, ou de bebidas, ou de comidas, ou de trajes, eles obteriam um relacionamento mais profundo com Deus. Daqui uns dias, hoje nós estamos naquele feriado prolongado, onde você houve algumas comemorações ou celebrações nas ruas acerca do carnaval, né? A festa chamada por alguns de alegria, mas nós sabemos que ela tem como pano de fundo o excesso, a carne, né? O extravasar, fazer todos os desejos e prazeres ao máximo. E na igreja cristã, católica apostólica romana, no seu tempo, quando surgiu a festa do carnaval, ela também apresentou uma alternativa. Como as pessoas estarão dentro de um momento de excesso de prazeres, posterior a esse momento eles criaram algo parecido com os ascéticos,
eles devem fazer uma privação de alimentos ou de bebidas, o que eles chamaram de quaresma, 40 dias de privações, para obter talvez um relacionamento restaurado com Deus. Não é muito diferente. Veja que o que Paulo vivia nos seus dias, nós também vivemos. Pessoas que acreditam que têm mais conhecimento acerca da espiritualidade ou da vida cristã ou de Deus. Pessoas que se intitulam e dizem que são quase que semideuses ou secretários da divindade. No nosso tempo nós temos pessoas legalistas que dizem que somente do jeito delas é que é o correto, somente o modo daquela placa religiosa ou da outra placa religiosa que é o correto. E nesse sentido nós podemos ser legalistas tantos quanto os judeus, quando nós dizemos que somente se participarmos de determinados ritos, determinadas formas de adoração de Deus é que somos de fato aceitos por Deus. Será que nosso tempo nós também podemos ser místicos? Certamente que sim. Pessoas que acreditam que pela prática de muita oração, elas têm mais intimidade com Deus do que outras que não estão orando na mesma proporção, que não estão se dedicando tanto à leitura bíblica, e por isso elas dizem: o meu termômetro é a minha devocional, é o meu misticismo religioso. Há pessoas que, por terem determinados dons e talentos, julgam que aqueles que não têm nada são, e nisso também há o misticismo. E o ascetismo, como acabei de exemplificar, já está presente nos próximos dias. Após a próxima quarta-feira, você verá pessoas dizendo que estão se privando de fazer a barba, Quem sabe, não sei se existe alguém assim. Eu já tive, a minha esposa conta que na sua família, antes do seu pai se converter, ele fazia coisas do tipo, deixava a barba enorme, pois eu não duvido que ainda existam homens assim. E às vezes eu até brinco com alguns colegas dizendo: você está guardando a quaresma? Porque a barba às vezes está tão grande, e na verdade é apenas um descanso que a pessoa está dando ao rosto, Hoje eu gostaria, irmãos, de, pensando no texto que nós lemos, que Deus fale ao seu coração como eu falei ao meu. Gostaria de tratar com vocês sobre o tema Cristo no centro de todas as áreas da vida. E Cristo está no centro de todas as áreas da nossa vida, em primeiro lugar, quando nós somos conduzidos pelos seus princípios e valores, ou melhor dizendo, pelos princípios e valores do reino dos céus. Verso 13 e 14 que nós lemos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Quando você pensa nessa expressão, império das trevas, nós devemos entender que Paulo está falando aqui das influências de um império de influências, porque poderíamos dizer, conduzidos, onde o autor, aquele que conduz e que influencia dentro deste reino, não é outro senão o inimigo de Deus, não é outro senão o diabo, chamado também por vezes de Satanás, chamado também de serpente, antiga serpente, chamado também de dragão, no capítulo 12 de Apocalipse, e todas figuras de sagacidade, tanto a serpente quanto o dragão, figuras de astúcia, e de astúcia para o mal, onde o inimigo de Deus, certamente nessa esfera de reinado sobre a vida de homens e mulheres que não são conduzidos por Deus, tem influenciado vidas no seu campo de ação, no seu campo de domínio, ou seja, nos seus próprios corações têm sido influenciados suas vidas e até mesmo, por que não dizer, suas atividades, suas atitudes têm sido influenciadas. Quando não somos conduzidos por Deus, a Bíblia diz que nós tão somente seremos conduzidos pelo diabo. O diabo significa anjo mau, aquele anjo cujo propósito inicial Deus havia criado para ser um anjo bom, mas
quando ele sai de dentro dos propósitos de Deus, sai de dentro da vontade de Deus. Sua identidade é modificada, o significado da sua existência é modificado. Por isso ele não se chama mais anjo bom, e sim o seu nome tem o significado de anjo mau. E a maldade deste inimigo de Deus tão somente é que ele possa governar sobre o máximo de vidas de seres humanos à sua volta. Por isso Gênesis capítulo de número 3 não é uma proposta inicial onde se fala sobre o pecado de comer uma maçã ou um fruto proibido, mas o pecado maior do ser humano ali em Gênesis capítulo 3 é a intenção de ser como Deus sem tê-lo por Deus, é ser como Deus de si próprio, e não ter Deus como o autor, como aquele a quem você prestará contas, como aquele a quem você viverá e a razão única da sua existência. Quando nós pensamos nisso, quando nós entendemos que a proposta do diabo era: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, como Deus sereis, nós então entendemos que Paulo está falando aqui sobre um transportar de um império, de um mundo, de um reino que não é o reino de Deus, para então o reino de influências de Cristo Jesus, o reino de uma vida conduzida por Deus, onde Cristo Jesus é o Rei. Por isso esse verso de número 13 que nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, e continua dizendo: e nos transportou para o reino do Filho amado. Está falando na verdade de uma prática que havia nos tempos de Paulo, quando um rei dominava sobre o outro rei, ou quando um reino perdia batalha para outro reino, acontecia então de que aquele povo todo era transportado, muitas vezes por navios, por embarcações, mas eles iam todos, de uma só vez, em alguns momentos, para o novo reino, para uma nova terra, para um novo povoado, e lá eles eram obrigados a viver. Isso aconteceu com o povo de Deus, quando se tornaram escravos da Babilônia. E por vezes, irmãos, nós podemos estar vivendo escravos do império das trevas, ou nós estaremos libertos no império da luz. E esse paralelo na Bíblia existe em muitas das suas páginas, né? Nós temos o paralelo céu e inferno, temos o paralelo da Bíblia trevas e luz, e temos esse paralelo que nos fala de morte e vida em Cristo Jesus. Por isso, viver em Cristo é viver dentro deste império, dentro deste reino. Há pessoas que ainda esperam o reino dos céus, mas Paulo está dizendo que quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós fomos alcançados, perdoados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, no exato momento em que Cristo entra na nossa história, nós estamos em outro império, nós estamos em outro reino, e outros princípios e valores passam a ser nossos princípios neste reino. Por isso, se antes eles transportavam pessoas, povos inteiros, em embarcações como escravos, em Cristo Jesus, nós somos transportados, não como vencidos, mas como vencedores. Pessoas que saem do império das trevas para viver no império de Cristo Jesus, no reino do seu Filho amado, o Filho amado de Deus. São pessoas que passam a deixar suas vidas sobre uma nova influência, sobre novos princípios, sobre novos valores. Por isso, o novo reino só pode nos conduzir para uma vida de santificação, uma vida onde princípios de Deus não são apenas teorias, mas são práticas. Olha o versículo de número 10, o que nos diz. Ele nos diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra
e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo, alguns versos anteriores, 3 versículos atrás, faz uma oração, e na sua oração Paulo está dizendo que quando ele soube desta comunidade, quando ele soube dessas pessoas que viviam em Colossos, ele passou a orar mais por essas vidas, e ele passou a interceder por essas vidas, para que eles vivessem de modo digno do Senhor, daquele que agora os redimiu, como diz o verso 14, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Quando Paulo fala dessas palavras como redenção e remissão, você remia alguém, você remia um escravo, você remia um servo de um senhor, comprando ele. E essa é uma linguagem figurada do tempo de Paulo. Paulo está usando um paralelo com o que acontece no seu dia a dia. Pessoas eram compradas como escravas, pessoas eram também libertas como escravos. Você só poderia tirar uma pessoa da escravidão de um dono dela se você pagasse o preço. E Paulo está dizendo que Cristo Jesus pagou o preço, nos redimiu, nos reconciliou, e o preço não foi outro maior do que a sua própria vida. Deus encarnado, Deus que se fez homem, que se humanizou, que morreu numa cruz do Calvário, tal como naquela cena em que você vê Barrabás, o bandido, sendo liberto. Eles escolhem pelo bandido, e o inocente Jesus, que nada tinha cometido, foi crucificado, mas não foi vítima do sistema, não foi vítima do pecado das pessoas, mas pelo contrário, Jesus foi espontaneamente, deu a sua vida em resgate de homens como Barrabás, homens como eu e você, homens que entendem que são pecadores. E pecado, quando nós falamos, lembre-se, a palavra pecado não significa roubar, matar, falar palavrões, usar roupas inadequadas, nada disso. Isso são apenas efeitos colaterais do que a palavra pecado significa. E pecado, a origem da palavra pecado no grego significa errar o alvo, errar o propósito existencial. Você pode ter nascido numa família brilhante, você pode nunca ter tido um problema de saúde, você pode nunca ter tido um problema financeiro sequer, você pode ser uma pessoa de uma família que tem princípios éticos, que não falam, por exemplo, palavrões, que não se ofendem, e ainda assim estar errando o alvo, porque por mais bela que seja a sua vida, o alvo que você tem traçado, que eu tenho traçado, se não for viver para a glória de Deus, se não for viver para aquele que nos criou como criaturas, a sua imagem, a sua semelhança, o alvo é pequeno demais, e nós estamos pecando. Por isso é importante entender que quando nós queremos de fato Cristo no centro de todas as áreas da vida, isso só acontece quando nós nos submetemos a esse reinado de Deus sobre nós. É quando nós entendemos que na vida, ou Cristo reina em todas as áreas, ou naquela área da sua vida em que você não dá espaço para Cristo reinar, o diabo está reinando. Quando nós pensamos em trevas e luz, certamente que aonde há trevas, não ocupa luz. Aonde há luz, não ocupa trevas. Há até uma ilustração que uma vez eu vi, de um recorte, aqueles desenhos de jornal, que havia um desenho de uma pessoa que estava em cima do muro, e de um lado havia um anjo, e o anjo dizia: pula para cá, sai de cima do muro, vem para cá. E do outro lado do muro tinha o diabo, e o diabo não fazia nada, ele ficava quieto, e o anjo dizendo para a pessoa: pula do muro, pula para cá. E então o anjo pergunta para o diabo: por que você não está implorando para ele pular para o seu lado? Fala: porque o muro é meu, né? A indecisão de uma pessoa em relação a Deus já é minha. Eu sou o dono do muro da dúvida,
E realmente foi assim que Adão e Eva saíram do propósito de Deus. Quando eles duvidaram, questionaram aquilo que era princípio de Deus para as suas vidas. Há pessoas que vivem como cristãos, mas que não permitem que Deus faça parte da sua vida de esportes. Quando ele vai jogar bola, ele esquece de Deus. Há pessoas que quando vão no lazer, para a praia, com a família, esquecem de Deus. Há pessoas que quando estão passeando, churrascando, por que não dizer assim, né? Esquecem de Deus. Há pessoas que no momento de crise da sua vida, esquecem de Deus, por incrível que pareça. Mas o mais importante, irmãos, é que a dúvida não seja parte do seu coração, do meu coração, mas que o Filho de Deus, o único gerado, o Deus Emanuel, seja o centro de todas as áreas da sua vida. Não exista uma área, nem casamento, nem criação de filhos, nem o seu trabalho, nem a sua conduta nos relacionamentos com os amigos, seja algo onde Cristo não possa fazer parte. Por isso, se nós queremos Cristo no centro de todas as áreas da vida, eu tratarei apenas mais um segundo ponto. Cristo está no centro de todas as áreas da nossa vida também, não apenas quando nós seguimos os princípios desse reino, mas quando nós somos conduzidos por aquele que é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. E o verso de número 15 nos fala isso. Este de quem é chamado de Filho amado, que nos redimiu, que também nos libertou dos pecados, nos perdoou os pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis foram criadas em Jesus, as invisíveis também. Sejam tronos, foram criados em Jesus. Sejam soberanias, foram criadas em Jesus. Quer principados ou potestades, foram criados em Jesus. Tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus. Ele é antes de todas as coisas existirem, e nele tudo subsiste. Em Jesus tudo subsiste. Irmãos, foi realmente de modo intencional que eu coloquei a palavra Jesus aqui no meio do texto várias vezes, porque o texto está falando que Jesus é tudo isso, e ele está dizendo aqui no verso de número 15, que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Lembra de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27? Que Deus criou um homem e mulher, os criou para ser o quê? Para ser a imagem e semelhança de Deus, para que quando pessoas olhassem para Adão, para Eva, eles não vissem propriamente Adão ou Eva, mas vissem algo para além de Adão e Eva, vissem uma imagem que os remetesse a Deus, vissem atos que lembrassem a semelhança dos atos de Deus. Por isso tudo foi perdido de certa forma quando Adão e Eva decidiram ouvir mais a sagacidade da serpente, e como Deus, intentaram ser Deus de si próprios, intentaram ser Deus de si mesmos. O maior pecado da história da humanidade é quando nós não permitimos que Deus nos conduza. E nesse sentido, Jesus, o Deus Emanuel, que Mateus nos diz, o Deus conosco, que é isso que significa Emanuel, ele, o Deus encarnado, o Deus que entra no ventre de uma criatura sua, este único gerado, é o Deus de perto e não de longe, é o Deus que se humanizou, que vestiu carne e osso. E agora ninguém pode dizer que Deus não sabe o que nós passamos, porque Jesus viveu entre nós, o Deus Filho andou entre nós, o Deus gerado caminhou entre nós. E agora nós podemos dizer que Ele veste a nossa roupagem, que Ele vestiu a camisa do meu time, do seu time, que Ele andou entre o time dos que são chamados de humanos. E por isso Jesus é a perfeita imagem, é o projeto inicial que Deus tinha para a humanidade. Jesus, quando nós olhamos para Ele,
é um homem sem pecado, é a perfeita varonilidade que a Bíblia diz, ou seja, o perfeito varão, perfeita humanidade, perfeito homem. E por que não dizer perfeita humanidade também inclui mulheres? As mulheres e homens do nosso tempo, se querem um bom referencial, irmão, não olhe para o seu pastor, não olhe para o seu presbítero, não olhe para o seu diácono, não olhe para o seu irmão da direita, da esquerda, de trás, de diante, olhe para a cruz, olhe para o Cristo que venceu a morte e ressuscitou. Olhe, porque Ele não é apenas um homem, como os gnósticos daqueles dias queriam, diminuir Cristo, sendo Ele o Deus Emanuel. E o próximo verso nos diz isso. E os filósofos gregos, eles intentavam, naquele tempo, ensinavam que todas as coisas necessitam, para que elas sejam de credibilidade, para que alguma coisa possa ser de fato crida, para que nós possamos crer em algo, nós precisamos então a comprovação da causa primária, nós precisamos da causa instrumental, como se desenrolou aquilo que foi inicial, e a causa final, o que aconteceu no final com aquilo. E dentro de um pensamento filosófico daquele dia, Paulo então responde que Jesus, Ele é começo, meio e fim. Nele, veja o verso 16, por meio dele e para ele. Paulo mostra que Jesus tem a superioridade demonstrada em todos os requisitos. O verso 16 diz: nele foram criadas. Em Jesus surgiu. E continua o texto dizendo que por meio dele, mais à frente desse verso diz, por meio de Jesus e para Jesus. Foi criado por Jesus, mas só existe por meio de Jesus e com finalidade em Jesus. Nele, verso 17, a parte final diz, tudo subsiste, ou seja, nada existe sem Jesus. E isso porque, se você tem dúvida, ou se você também não crê que Jesus é Deus, irmão, você precisa voltar à classe de novos membros da Igreja Presbiteriana. Se você é presbiteriano e não crê que Jesus Cristo é Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que há um só Deus, mas Ele é trino, então você não entendeu quem é Jesus. Jesus não é Buda, Jesus não é Chico Xavier, Jesus não é um guru do nosso tempo, que ensina a amar, a respeitar, a ter misericórdia e a perdoar. Jesus é Deus encarnado, Deus encarnado. Verso 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi gerado em Maria, ele foi gerado antes de Maria, ele já existia, ele é eterno, ele não teve nascimento, ele apenas se fez homem naquele momento em que alguns do nosso tempo acreditam que foi 25 de dezembro, né? Mas para lá de 25 de dezembro, né, irmão? Né, irmã? Nós sabemos que o que mais importa é que Deus entrou na história. Deus criou todas as coisas e Ele veio em resgate da humanidade. Por isso, se você entende que Deus, mesmo sendo tão grandioso, Ele sendo tão grandioso e Cristo Jesus é tão grandioso e Ele é o próprio Deus, ainda assim Ele se fez homem, ainda assim Ele entrou na história em resgate da humanidade, e Ele somente poderia provar que os nossos crimes, que os nossos pecados são perdoados se Ele desse a vida no pior local que havia nos seus dias para a punição de um pecador. Por isso Ele morreu na cruz, por isso Ele passou por todo aquele vexame que você talvez poderia assistir num filme como o do Mel Gibson, né? O pena que ali eles não tratam Jesus como Deus. O filme é tão interessante porque retrata de fato o sofrimento de Cristo,
mas não retrata Cristo, Jesus, como Deus. E Cristo venceu a morte, ressuscitou. Por isso Ele é digno de toda crença. Por isso Ele pode hoje interceder por mim e por você. E por isso nós podemos crer num Deus vivo e não morto. A única religião que nos mostra um Deus vivo é o cristianismo. Por isso, nessa noite eu quero convidar você, se você é membro dessa comunidade, ou você está em plena comunhão com a sua igreja, se você também é membro de uma igreja evangélica, está conosco, eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora, e que você pudesse fazer aquilo que Paulo falou quando nós estamos diante da ceia do Senhor, que você examine-se, pois, a si mesmo. Examine-se, pois, o homem, a mulher, o ser humano, a si mesmo. E assim, entendendo o que Cristo fez por você, perdoou os seus pecados, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, mesmo sendo Ele Deus, que você também coma do pão, que você também beba do cálice conosco. Feche seus olhos. Enquanto nós oramos, eu gostaria de convidar os presbíteros aqui presentes para que tomem assento na mesa do Senhor. Essa mesa não é mesa da igreja presbiteriana nessa noite, ela é mesa do Senhor Jesus.